mundo mudou. E é claro que o Senai não ficou de fora. Por isso, neste ano, o Mundo Senai vai ser totalmente digital, para te apresentar as melhores oportunidades de formação e as mais novas práticas de tecnologia educacional. Meu nome é Lívia, eu sou geógrafa e sou professora de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui na Escola SESI Senai Jardim Colorado. Sejam bem-vindos, meu nome é Gleibson, sou instrutor da área de refrigeração e climatização da Escola SESI Senai Jardim Colorado. Meu nome é Alessandro, sou biólogo e sou professor da área de Ciências da Natureza da Escola SESI Senai Jardim Colorado. Olá, eu sou Anderson Ruski, sou formado na área de automação industrial, sou professor da área de eletroeletrônica da unidade SESI Senai Jardim Colorado. Muitas vezes, as pessoas utilizam os termos natureza e meio ambiente como sendo sinônimos, mas, apesar de parecerem conceitos similares, esses termos possuem diferenças entre si. Diferenças na etimologia e no significado dessas palavras. De maneira geral, nós podemos considerar que natureza é um termo que se refere ao conjunto de seres vivos e todos os fenômenos do mundo físico que ocorrem de maneira natural, ou seja, sem a intervenção do homem ou meios artificiais. Já para o termo meio ambiente, não há unanimidade sobre o seu conceito. Em sentido lato, meio ambiente significa lugar, recinto ou sítio dos seres vivos e das coisas. Em sentido estrito, meio ambiente representa a combinação de todas as coisas e fatores externos ao indivíduo ou a população de indivíduos constituídos por fatores bióticos e abióticos e suas relações e inter-relações. Nós também podemos definir meio ambiente da seguinte forma: meio ambiente é um sistema formado por elementos naturais e artificiais relacionados entre si e que são modificados pela ação humana. Trata-se do meio que condiciona a forma de vida da sociedade e que inclui valores naturais, sociais e culturais, que existem em um determinado local e momento. Para compreendermos essa diferença, observe a seguinte imagem. Podemos dizer que a imagem 1 trata-se da natureza, pois é algo natural, conjunto de seres vivos e fenômenos que ocorrem em uma região sem a influência do homem. Já a imagem 2 trata-se do meio ambiente, pois a natureza está sendo modificada pela ação do homem, mesmo de maneira menos elevada e sem grandes impactos ambientais. Podemos observar uma região de floresta e a instalação de uma aldeia indígena naquele espaço geográfico. Um outro exemplo para evidenciar essa diferença entre natureza e meio ambiente são as cidades. Uma cidade, por exemplo, assim como as florestas, podem ser consideradas meio ambiente. Mas a cidade não é considerada natureza, pois foi construída pelo ser humano. Portanto, para concluir essa breve discussão, nós podemos dizer que o meio ambiente é resultado da interação da sociedade humana com a natureza ao longo do tempo, produto da nossa atividade social, econômica e cultural. O meio ambiente é o reflexo da nossa consciência coletiva. O Protocolo de Kyoto é um marco importante nos tratados sobre o meio ambiente. Ele foi assinado em 1997, em Kyoto, no Japão, na Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Foram definidas metas de redução de emissões de gases do efeito estufa para os países que participavam dessa reunião.
Ele entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e tinha como objetivo reduzir em até 18% a emissão dos gases poluentes até o ano de 2020. Esse protocolo foi um avanço importante nas políticas que dizem respeito à conservação ambiental. O conceito de conservação ambiental ele está relacionado com o uso racional e sustentável dos recursos naturais, garantindo sua existência para gerações futuras. Na prática, esse conceito prevê a relação harmônica entre os seres humanos e a natureza. No Brasil, uma das políticas de conservação ambiental foi a criação das unidades de conservação. Elas podem ser consideradas um exemplo de conservação, já que elas estabelecem um uso sustentável e indireto das áreas naturais. Paralela à conservação ambiental, a gente tem também o conceito de preservação ambiental. Um exemplo de preservação ambiental são as áreas de proteção permanente, já que nessas áreas é estritamente proibida a exploração humana. Além dessas delimitações territoriais, foram necessárias medidas educativas para a população brasileira. Nesse sentido, foram criadas leis de educação ambiental. Bom, a discussão sobre meio ambiente e as ações que visam proteger e conservar o meio ambiente estão fundamentadas em leis. Por isso, nós iremos abordar brevemente um pouco sobre a legislação ambiental no Brasil. Primeiramente, a nossa própria Constituição Federal nos chama a atenção às questões ambientais, pois o caput do artigo 225 diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, nós entendemos que todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado e que o dever de defendê-lo, preservá-lo é do poder público e da coletividade, ou seja, eu tenho esse dever e você também. O dever é nosso. E no parágrafo 1º, inciso 6º, diz que o poder público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Além disso, no Brasil, nós temos a Lei Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de número 6.938, de 21 de agosto de 1981, que traz no caput do artigo 2º, inciso 10º, o seguinte texto: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Assim, podemos dizer que a educação ambiental em todos os níveis de ensino é prevista por lei para atingir o objetivo da preservação do meio ambiente e da melhoria e recuperação da qualidade ambiental. E, de maneira geral, entendemos educação ambiental como a preocupação de pessoas para sua vida enquanto membros da biosfera. Assim, a educação ambiental se torna necessária para que o cidadão possa compreender e usar de modo sustentável os complexos sistemas dos quais nós fazemos parte. Afinal, somos parte da natureza e precisamos dos recursos do meio ambiente para sobrevivermos. A educação ambiental tornou-se muito importante e necessária, de modo que, em 1999,
a Lei 9.795 foi sancionada. Essa lei é chamada de Política Nacional da Educação Ambiental. Nessa lei encontram-se os artigos 1º e 2º que dizem: entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Artigo 2º. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Com base nesse texto, compreendemos que educação ambiental envolve valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para que os indivíduos possam colaborar para a conservação do meio ambiente. E vimos que a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo. E essa mesma lei, a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, no artigo 9º, diz que a educação ambiental deve ser desenvolvida na educação básica, ensino superior, educação especial, profissional e na educação de jovens e adultos. Então, até o momento, nós vimos que existem leis que tornam a educação ambiental obrigatória em todos os níveis educacionais. Essa necessidade de promover e difundir a educação ambiental foi dada por conta dos processos de urbanização e evolução da civilização humana, que por algum tempo fez a natureza ocupar uma posição de subserviência em relação à humanidade. Com isso, a natureza passou a ser conhecida para que fosse dominada e explorada. Observe essa imagem. Durante um tempo, as pessoas promoveram um conceito utilitarista da natureza, e isso foi intensificado a partir da mecanização da agricultura, o que motivou a saída do homem do campo em direção aos grandes centros urbanos, resultando em muitos impactos ambientais. E, como consequência de todo esse processo, a partir das décadas de 1960 e 70, muitos problemas ambientais se tornaram gritantes. Dessa forma, nós encaramos a educação ambiental como necessária para o gerenciamento criterioso do binômio interdependente economia-ambiente. Temos que ter em mente que a sociedade e a natureza interagem, afetando-se mutuamente. Porém, ambas são vitalmente importantes, crescem ou desaparecem juntas. Pensando numa economia que se preocupa com as questões ambientais, em setembro de 2015, em Paris, aconteceu a 21ª Conferência das Partes, a COP21, no quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O acordo foi assinado por 195 países e, assim como o Protocolo de Kyoto, também tem o objetivo de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. O compromisso é manter o aumento da temperatura média global em até 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O Brasil instituiu as suas metas de NDC. NDC é a contribuição nacionalmente determinada. No NDC,
O Brasil visa reduzir em 37% até 2025 a emissão dos gases poluentes em relação ao ano de 2005. Até 2030, essa redução deve ser de 43%. O Brasil se comprometeu a aumentar a participação na bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. Alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis em sua matriz energética até 2030. Nós chamamos de desenvolvimento sustentável o desenvolvimento que atende às necessidades das presentes gerações sem prejudicar o atendimento das necessidades das gerações futuras. Esse desenvolvimento deve ser ao mesmo tempo ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo. Desse modo, de acordo com a imagem a seguir, consideramos como dimensões do desenvolvimento sustentável o tripé composto pelas esferas ambiental, econômico e social. Portanto, o desenvolvimento sustentável é um processo complexo e multidimensional. Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Esse plano recebeu o nome de Agenda 2030. Seguindo o modelo do desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceram 17 metas globais como objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas de todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. A imagem a seguir apresenta todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas a serem cumpridas até 2030. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são integrados e indivisíveis, visto que refletem de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: os aspectos social, econômico e ambiental. E são indivisíveis, pois é necessário trabalhar em prol de todos os 17 objetivos para tornar o desenvolvimento sustentável uma realidade. A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável afirmam que para pôr o mundo em um caminho sustentável é urgente e necessário tomar medidas ousadas e transformadoras. A plataforma Agenda 2030 é um convite a todos e a todas para embarcar nessa jornada coletiva. Todo ano é lembrado o Dia da Sobrecarga da Terra. Neste ano, em decorrência da pandemia do Covid-19, esse dia chegou mais tarde. A data em que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos ultrapassou a capacidade de regeneração da Terra ficou 24 dias mais distante, com uma redução de 9,3% na pegada ecológica global em relação ao mesmo período do ano passado. A pandemia de 2020 acendeu um alerta para o mundo todo. Prevista para 21 de janeiro de 2021, o Fórum Econômico Mundial se reunirá com o objetivo de planejar um grande reset. As elites mundiais estão preocupadas em tomar decisões econômicas que minimizem os impactos ambientais e as desigualdades sociais e educacionais. Esses ideais podem ir de encontro ao que a gente chama de cultura regenerativa. Ela tem 3 pilares: o desenvolvimento local e regional,
a formação profissional e a manutenção gradual do trabalho regenerativo. As sociedades internacionais precisam estar atentas às necessidades ambientais para a manutenção da vida humana na Terra. Vocês sabiam que os fluidos refrigerantes utilizados na refrigeração estão diretamente ligados ao aquecimento global e à degradação da camada de ozônio? Que o fluido refrigerante R22, quando liberado para a atmosfera, demora até 12 anos para se degradar? E que esse mesmo fluido, o volume de 4,5 kg dele, tem capacidade de gerar cerca de 7.920 kg de CO2. Lembrando que um carro de médio porte gera de poluição cerca de 100 gramas de CO2 a cada quilômetro rodado. Ou seja, 4,5 kg desse fluido, que é referente a uma carga de um equipamento de médio porte, ele tem a capacidade de poluir em proporção igual a um carro que rodou 80 mil quilômetros. Nossa instituição segue as orientações do Protocolo de Montreal, em conjunto com agências implementadoras, como o PNUD, GIZ, Alemanha, Banco Mundial, PNUMA e Unido. Dispõe de uma estrutura completa para a aplicação de 3 R's, que é recolhimento, reciclagem e regeneração de fluido refrigerante. De forma que nossos fluidos refrigerantes utilizados nos treinamentos não sejam descartados para a atmosfera. Utilizamos cilindros apropriados e, em conjunto com a central ou com o nosso analisador de fluido refrigerante, é verificado o grau de pureza do fluido. Quando esse fluido refrigerante apresenta gases incondensáveis ou umidade, ele é designado em outro tipo de recipiente destinado para incineração. Quando o fluido refrigerante apresenta um grau de pureza acima de 98%, nós utilizamos um conjunto chamado reciclador e, a partir desse momento, reutilizamos eles em outras atividades. Todos os nossos alunos são capacitados por ferramentas de ponta, tanto na parte de aferição de vazamento, quanto na parte de recolhimento e reciclagem de fluido. Para teste de estanqueidade, nós dispomos de detectores halogenados, que têm precisão de 5 gramas ao ano, e detectores de hidrogênio, cuja precisão chega a 1 grama de vazamento ao ano. Então, os alunos saem aptos a trabalhar com total qualidade, assegurando maior desempenho do produto, com menor custo de operação e sem agredir o meio ambiente. A unidade SESI Senai do Jardim Colorado teve desde o início todo o seu projeto pensado para funcionar de forma sustentável, utilizando tecnologias de última geração, economicamente viáveis e que minimizam ao máximo os impactos ambientais. A escola possui um sistema de geração de energia solar fotovoltaico. Este sistema transforma a luz do sol em energia elétrica. Diferente de outras fontes de energia que são poluentes ou que necessitam de estruturas muito críticas ou ainda que precisam ser transmitidas por longas distâncias, o que causam grandes impactos ambientais, o sol é uma fonte de energia totalmente natural, abundante, inesgotável e que não agride o meio ambiente. Cada prédio possui um conjunto de painéis solares que são suficientes para suprir a sua demanda energética durante todo o dia. Há também uma parceria com a concessionária de energia elétrica, de forma que a energia excedente produzida pelos painéis solares é totalmente aproveitada pela concessionária e depois tem o seu valor respectivo abatido na conta de energia elétrica da escola. Toda a iluminação externa da escola também possui um sistema de energia solar fotovoltaico. Cada luminária possui acoplada a ela uma placa de energia solar e uma bateria, de forma que a energia captada da luz do sol durante o dia é armazenada nas baterias e utilizada para iluminar a escola no período da noite. Todo este investimento mostra a preocupação da escola SESI Senai do Jardim Colorado com a sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente. Pensando na sustentabilidade, o projeto da escola SESI Senai Jardim Colorado inclui um sistema de reaproveitamento de água da chuva. Na escola foram instalados 3 reservatórios com a capacidade de armazenarem até 75 mil litros de água captada das chuvas.
O sistema hidráulico da escola possui uma caixa d'água separada exclusiva para a água de reuso. A água captada das chuvas é utilizada para a limpeza da escola, para descargas dos sanitários e também para irrigar o gramado e os jardins da escola, deixando assim a água tratada para ser utilizada somente nas torneiras e bebedouros da escola, evitando assim o máximo de desperdício de água tratada retirada dos mananciais pela concessionária de saneamento. Desta forma, a escola SESI Senai Jardim Colorado contribui para a utilização da água de forma mais sustentável e reforça sua preocupação com a preservação do meio ambiente. Na escola SESI Senai Jardim Colorado, o descarte de resíduos é feito pensando na sustentabilidade. A escola possui coleta seletiva de resíduos, dando destinação correta e enviando os que são possíveis para a reciclagem. Cada uma das áreas de atuação da escola enviam seus principais resíduos para a reciclagem ou um descarte correto. Estes são alguns exemplos. Os resíduos de fluidos lubrificantes da área da mecânica e os resíduos de fluidos refrigerantes da área de refrigeração são enviados para um descarte correto. Os resíduos de cabos da área de elétrica e os resíduos de papéis da área administrativa são enviados para a reciclagem. Há na escola também outras práticas para evitar que poluentes sejam jogados no meio ambiente, como descarte de pilhas e baterias com destinação correta, evitando assim a contaminação do solo com componentes químicos tóxicos presentes nas baterias, e como os exaustores na área de soldagem que filtram o ar e retiram os contaminantes antes de ser liberado na atmosfera. Na escola, todos os alunos são instruídos e incentivados a fazer o descarte seletivo do lixo. Desta maneira, a escola SESI Senai Jardim Colorado contribui para um desenvolvimento sustentável e para a formação de cidadãos conscientes do correto manuseio e descarte de resíduos, de forma que não polua o meio ambiente.